Naquela noite, o Brasil não testemunhou apenas mais um debate entre políticos. Assistiu a um embate digno de arena romana, onde de um lado estava o representante da juventude inquieta, das redes sociais e dos discursos inflamados, e do outro, a figura fria, calculista e experiente da economia brasileira. Nicolas Ferreira, o jovem deputado conhecido por sua retórica incisiva e teatral, entrou no palco certo de que dominaria o jogo com frases de efeito, gestos dramáticos e uma dose de provocação que costuma empolgar sua base. Mas o que ele não esperava era encontrar pela frente um oponente que não joga com emoção, mas com precisão. Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, o homem que sobreviveu a governos e crises, sentou-se com a serenidade de quem conhece não apenas os números, mas o poder que eles carregam. Com um microfone à sua frente e um olhar que misturava paciência e confiança, ele aguardou o ataque inicial como um mestre de xadrez que já vislumbra o xeque-mate a algumas jogadas de distância. O clima da entrevista já estava carregado. Transmitida ao vivo, com milhões de brasileiros conectados pelas telas, celulares e televisores, a expectativa era de espetáculo. E isso não faltou. Nicolas abriu com uma artilharia pesada. Acusou Meirelles de representar a elite desconectada do povo, de ser um burocrata enclausurado em gabinetes que jamais enfrentou o transporte público, que nunca pisou num chão de terra batida ou sentiu o drama de uma geladeira vazia. Ele falava com a força de quem acredita que só a emoção convence, que o grito é mais forte que a estatística. Meirelles, você vive de planilhas, o povo vive de realidade, disparou. A frase ecoou na plateia, provocou aplausos, virtuais e reações nas redes. Mas bastou uma pausa, uma inclinação de cabeça e um tom pausado, quase professoral, para Meirelles virar a mesa. Nicolas, é justamente porque o povo vive na pele que eu trago os números. Porque os dados não mentem. Eles revelam o que seu discurso tenta esconder. Naquele instante, a entrevista mudou de tom. E a audiência sentiu isso no ar. Meirelles, com a calma de quem viu governos caírem e economias colapsarem, começou a apresentar os números como se fossem cartas de um baralho poderoso. Disse que o desemprego caiu para 7,9%, a menor taxa desde 2015. Apontou que o IPCA teve recuo, indicando uma desaceleração da inflação. Mencionou o crescimento do PIB acima do esperado, o aumento do rendimento médio real do trabalhador e reforçou que todos esses dados vinham direto do IBGE, um órgão que coleta informação nas ruas, nas casas, com o próprio povo que Nicolas dizia representar. Era como se cada percentual dito por Meirelles fosse uma estocada cirúrgica na retórica de seu oponente. O deputado tentou retrucar, apelou novamente para o emocional. Esses números não abraçam o povo, não curam quem está na fila do hospital. Mas Meirelles estava preparado. Sem alterar o tom, devolveu. Você fala como se os números fossem frios, mas eles são o retrato de milhões. Eles mostram se o país está andando ou afundando. Sem eles, tudo que sobra é discurso vazio, e o povo está cansado disso. As redes sociais explodiram. Cortes da entrevista viralizavam antes mesmo da transmissão terminar. Memes se multiplicavam, mostrando Nicolas em silêncio, enquanto Meirelles aparecia como um gladiador empunhando gráficos como espadas. Hashtags como Meirelles calou, dado é realidade e Nicolas sem resposta dominavam os trending topics. Em grupos de WhatsApp, as frases de Meirelles circulavam como verdades absolutas. Discurso sem dado é só retórica vazia, virou bordão, instantâneo, estampado em camisetas e figurinhas. Enquanto isso, nos bastidores da política, jornalistas trocavam mensagens dizendo o óbvio. Nicolas foi desmontado ao vivo. E o que mais impressionava não era apenas a precisão dos dados, mas a postura. Meirelles não gritou, não interrompeu, não caiu nas provocações. Ele jogou com a serenidade de quem sabe que verdade não se impõe no grito, mas na consistência. Mas o momento mais impactante ainda estava por vir. Quando Nicolas tentou virar o jogo com uma história pessoal, falando da dor do povo, Meirelles interrompeu com um leve sorriso. Disse que também veio do interior,
que conhecia a dificuldade de colocar comida na mesa, que sabia o que era lutar, desde cedo. A diferença, Nicholas, é que eu aprendi que para mudar o país é preciso primeiro entender o país. E entender o país é entender os dados. Porque quem não entende os números, não entende a realidade. Aquela fala caiu como uma bomba no estúdio. O deputado ficou em silêncio por segundos que pareceram eternos. Gaguejou uma resposta, tentou argumentar, mas o estrago já estava feito. A narrativa de que os dados não valem nada diante da emoção foi desfeita ali, diante dos olhos de milhões. E Meirelles selou com uma última frase que seria repetida por dias. O Brasil não precisa de slogans. Precisa de soluções. O pós-debate foi um terremoto. Enquanto Meirelles era celebrado como um mestre do raciocínio, comparado a um professor que dá aula em plena televisão, Nicholas recuava, em silêncio. Nenhuma live, nenhuma resposta. Seus assessores soltaram notas, tentaram justificar, mas o estrago estava feito. E não era apenas o conteúdo que pesava, era a forma. O jeito como Meirelles virou o jogo com elegância, sem arrogância, com fatos, não frases. Um estilo que o povo, cansado de promessas vazias, reconheceu como legítimo. A entrevista não foi apenas uma vitória de um debatedor sobre outro. Foi o início de uma virada de chave no debate público brasileiro. Um lembrete de que emoção comanda, mas é o dado que decide. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, o Brasil parou para ouvir o dado. E ele falou alto. Alto o suficiente para calar até os discursos mais barulhentos.